Bom dia, hoje vai ser o terceiro vídeo da sequência e para que faça algum sentido, seria interessante assistir os dois anteriores. E voltando ao tema, no universo tudo está vivo, né? Todas as coisas têm vida. Então, eu comentei que além do ser humano, os animais e as plantas também têm um certo nível de autoconsciência, que no universo tudo são átomos, que todos os átomos estão sempre vibrando, estão sempre em movimento, e que toda a matéria emerge do vácuo quântico, ou vácuo físico, que esse vácuo não é um estado de simples nada, mas é um vácuo vivo, com infinita potencialidade de criação e destruição. E, além disso, ainda tem um experimento que mudou toda a percepção da realidade, é o experimento da dupla fenda. Então, essa parte do vídeo vai exigir um pouco mais de concentração. Eu anotei algumas coisas aqui para ajudar na explicação. É um raciocínio um pouco mais trabalhoso para entender. Então, esse experimento da dupla fenda ele foi feito de várias maneiras diferentes. Existem centenas ou até milhares de formas de fazer. E uma das formas que foi feito o experimento é posicionada uma máquina que faz disparos em frente a um alvo. Essa máquina ela dispara elétrons. Elétron é uma parte do átomo, né? Então é um pedacinho bem pequeno de matéria no caso. Quando a máquina faz o disparo do elétron em direção ao alvo, né, se você colocar um obstáculo com duas fendas, no caso duas aberturas, parecido com isso daqui, posicionado entre a máquina e o alvo, né, o obstáculo entre a máquina e o alvo, um único elétron ele passa ao mesmo tempo por duas fendas, né, pelas duas aberturas para chegar até o alvo. Então, uma comparação a isso seria dizer que se você colocar duas cestas de basquete, uma do lado da outra, e se for feito o arremesso por uma máquina, e se ninguém estiver olhando no momento do arremesso, uma única bola de basquete passa por duas cestas ao mesmo tempo. Isso é estranho, mas foi constatado no experimento das duas fendas, né? Isso realmente acontece. E como explicar isso? Eu não sei, mas a teoria mais coerente seria que o elétron já tem um nível de consciência a ponto de escolher se vai passar por uma fenda, por outra ou pelas duas fendas. Então, quando ele passa por duas fendas, ele deixa de ser partícula, no caso matéria sólida, e nesse momento é como se ele se desmaterializasse, né, entre aspas, e deixando de se comportar como partícula, matéria, e nesse momento ele passa a se comportar como onda, né, barra energia, invisível no caso. Assim como a onda que sai do controle remoto para a TV, por exemplo. Né, então, assim, um único elétron, apenas um, consegue passar por duas fendas ao mesmo tempo. Mas por que isso acontece? Então, na revista científica American Brasil, de novembro de 2014, um físico e professor universitário chamado Yakir Aharonov, ele disse que uma partícula, no caso o elétron, ele já sabe, né, no caso o elétron sabe de qual forma ele vai ser medido no futuro. Ou seja, o elétron sabe de qual forma ele vai se comportar no experimento. E se ele vai passar só por uma fenda, ou pela outra fenda, em forma de partícula, ou então se ele vai passar pelas duas fendas ao mesmo tempo, em forma de onda. Então, para o elétron passar por duas fendas, por que ninguém pode estar olhando naquele momento? Porque se alguém estiver observando, né, mesmo um equipamento de observação, o elétron ele se comporta como matéria sólida, em formato de partícula, e passa só por uma fenda. Mas se ninguém estiver olhando, o elétron se comporta como onda, e isso acontece porque, se alguém estiver olhando, o olhar ou o ato de medir, e até mesmo a intenção do observador, afeta a realidade, e assim o elétron se comporta de acordo com a intenção do observador. Por isso, alguns físicos chegam a afirmar que o elétron tem consciência. Então, essa seria mais uma evidência de que tudo que existe está vivo. Tudo é consciência e energia. É uma energia consciente. Que tudo que existe
tem consciência em vários níveis diferentes de autoconsciência. E assim eu encerro por aqui o terceiro vídeo. Obrigado.